Ta 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 Quase que eu não chego no fim, mas a música você deve ter reconhecido. Hoje nós vamos falar sobre o Superman e as influências do cristianismo na construção do personagem. Roda a vinheta! Fala galera, a gente começa hoje apresentando um pouco mais sobre a criação do personagem Superman. O Superman surgiu em 1938, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, ambos são judeus, e aí você percebe que há sim uma influência judaico-cristã no surgimento do personagem, embora inicialmente a influência talvez tenha sido mais de uma figura como Moisés, que é também uma figura messiânica, mas ao longo das décadas, os outros autores que foram pegando o personagem foram dando um pouco mais desse toque de influência do cristianismo ou da própria figura de Cristo. Mas há outra coisa muito interessante. O surgimento do Superman se dá em 1938. O que aconteceu em 1938? Eu não sou capaz de opinar. A Grande Depressão. E havia um anseio na sociedade daquela época por algo que desse esperança. E aí surgem personagens como Superman, e ao longo dos anos vai surgindo também outros super-heróis que não deixam de ser um pouco dessa projeção, desse desejo de respostas para aquilo que são os anseios da humanidade. Bom, o que é interessante também, só para complementar um pouco o que o Farley falou, no começo, o Superman, quando ele foi criado, ele não era um alienígena. Ele não era um ser que veio de outro planeta, do espaço e tal. Ele era simplesmente um ser humano, né, com bastante força, que representava também a justiça, né, o fazer o correto. E é interessante, eu sempre me perguntei do porquê o Superman e tantos outros heróis usavam cueca por cima da calça. É uma pergunta relevante, né? Eu fui dar uma pesquisada e vi que antigamente, quando o Superman foi criado, existia muito aqueles lutadores de vale tudo, né? Então eles usavam muita cueca. Tipo telequete, tipo né? telequete, essas coisas, né? Então isso representava um pouco de força, né? Aquele ser forte e tal. Mas essa HQ aqui, que eu vou estar falando um pouco dela, né, Superman Grandes Astros, por Grant Morrison, ela diz que isso é moda kryptoniana. Moda kryptoniana? Moda kryptoniana. Alô, chiques! Aqui vamos nós com um vídeo chique para resolver suas dúvidas de moda e de etiqueta. E finalmente tiraram a cueca por cima da calça do cara, né? Já estava precisando há muito tempo fazer isso. Até pareceu um absurdo fazer algumas comparações entre um personagem como o Superman e o próprio Jesus Cristo, ou até mesmo o cristianismo. De maneira nenhuma a gente está querendo comparar os dois, até porque Cristo é incomparável. Né? É simplesmente uma alegoria e um paralelismo que a gente está fazendo. Mas um dos fatos interessantes é a gente perceber, né, que tanto o Superman como o Cristo, eles são enviados para a Terra pelo Pai. E aí ele é enviado com o objetivo de servir a humanidade, servir como inspiração, né, servir como um símbolo de justiça e tal. Cristo também vem cumprir uma missão, vem servir aqui na Terra, né, cumprir a missão que Deus deu a ele, né, para que ele pudesse vir e resgatar todos os seres humanos do pecado. No universo DC, os heróis eles são vistos muito como figuras intocáveis, figuras que vêm para cumprir uma missão, que tem uma ideologia de cumprir uma missão. E você vê isso até pelo próprio físico dos personagens, não é? O Zack Snyder está aproveitando muito isso, né? Eu acho também que outra possível semelhança entre os dois é perceber assim, né, que eles sempre buscam fazer o certo, mesmo que isso seja custoso, né? Você vê, eu gosto muito da visão da DC Comics, dos heróis, né, com aquela questão do pacto do herói, que é aquela ideia de nunca matar. Eu acho que isso torna a jornada do herói mais difícil, né? Mas essa é a decisão certa a tomar. Então é interessante a gente perceber em Jesus, acima de tudo, essa questão também, o fato dele cumprir a missão, né, mesmo que isso leve para uma cruz, né? Então toda aquela imagem lá do servo sofredor em Isaías, não é? A gente pode ver em Jesus Cristo, né? E também uma pontinha do Superman e os heróis da DC, de um modo geral. É importante a gente falar das diferenças que existem entre essas duas comparações que a gente está fazendo, né? Entre a questão do Superman e do próprio Jesus Cristo. A gente tem que entender que um é ficção e o outro um ser real, né? Jesus, ele influenciou toda a história, muito mais do que o Superman, que é um elemento de ficção. Até porque essa comparação não é uma comparação que nós começamos a fazer. Desde o começo, você vai
encontrar conteúdo sobre essa comparação entre Cristo, entre o Superman, entre outros personagens bíblicos ou personagens da história com personagens da cultura pop. Nós temos um texto em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, onde está escrito que Deus colocou o sentimento de eternidade no ser humano. Então eu percebo muito assim a criação dos super-heróis como refletindo a necessidade que o ser humano tem de um Messias, de uma pessoa que represente justiça, que represente salvação. Então eu percebo isso, a necessidade que a humanidade tem de buscar o eterno, né? De buscar uma coisa que faça com que a gente se supere. Os exemplos de cultura pop, eles são muito bons para a gente poder chegar até o público. Serve como instrumento realmente de ilustração, de alegoria, para tornar mais fácil a mensagem que a gente quer passar. Interessante, eu estava vendo aqui na HQ que eu indiquei, do Superman, Grandes Astros, uma cena muito interessante, né? Onde o Superman ele está falando no funeral do pai dele, né? E uma das coisas que ele fala, ele diz assim, que o pai dele ensinou que bons sentimentos valem mais do que todo o dinheiro no banco. Ensinou sobre a vida e a morte. E me deu o exemplo de como ser forte e de como ter compaixão e sonhar com um mundo melhor. Cara, o sonho do mundo melhor é o sonho de Cristo. Você ter compaixão, você se entregar em favor do outro, isso vale mais do que qualquer dinheiro. E galera da Liga Teológica, esse foi o nosso segundo vídeo. Se você gostou, curta aí esse vídeo, dê o seu joinha aí embaixo, assine o nosso canal e nós queremos ouvir você também. Coloque aí os seus comentários, aquilo que você concorda, aquilo que você discorda. Exatamente. Tragam suas opiniões, sugestões de temas que nós vamos anotar e brevemente estaremos falando num dos nossos programas, né? E convidamos vocês também a poderem estar acompanhando tudo que a gente está atualizando lá no nosso site, na nossa página do Facebook. E nós vamos ter o maior prazer de ter vocês como um membro também da nossa Liga Teológica. É isso. É isso. Valeu, Beijo, galera. Liga. Até o próximo Abraço. vídeo.